A indústria de videogames tomou um caminho muito claro nos últimos anos. O padrão atual é lançar títulos apressados, apostar em formatos genéricos, mapas vazios, entupidos de ícones repetitivos e forçar modelos de jogos como serviços para gerar lucro rápido. O foco é reter a atenção do jogador com estímulos constantes, entregando o máximo de lucro com o menor tempo de desenvolvimento possível. E no meio disso tudo, existe Red Dead Redemption 2. Ele não é apenas um ponto fora da curva, ele é uma anomalia. Um projeto tão denso e exaustivo que a indústria inteira olha para ele e sabe que não consegue copiar. E a dura verdade é que as empresas nem querem tentar. Neste vídeo nós vamos analisar e entender exatamente o porquê, além de explorar esse universo magnífico. Vamos analisar os motivos reais pelos quais nenhuma desenvolvedora atual vai aprovar 8 anos de trabalho, crunch extremo e centenas de milhares de dólares para fazer algo desse nível novamente. O que separa Red Dead 2 do resto não são apenas os gráficos hiperrealistas ou a física avançada da lama no cavalo. O verdadeiro peso desse jogo está no nível de detalhamento que beira a insanidade. E estamos falando de um ecossistema que funciona sozinho, que não liga se você está com o controle na mão ou não, e que serve de palco para a história de um homem que foge de absolutamente todas as regras do que significa ser um protagonista nos videogames. O que a Rockstar atingiu aqui não dita o futuro da indústria, mas sim o encerramento do formato, porque o nível de excelência alcançado nesse jogo é algo que, pela lógica da indústria atual, pela lógica do mercado atual, nós provavelmente nunca mais vamos ver. Senta aí, eu sou o Brenado e bora! Quando a indústria moderna fala em mundo aberto, a imagem que vem na nossa cabeça é muito previsível. Nós somos condicionados a aceitar mapas gigantescos, porém plastificados, entupido de pontos de interrogação piscando, e torres de rádios para escalar e revelar mais um pedaço de um cenário vazio. A grande maioria dos jogos trata o seu mapa como um parque de diversões, criado exclusivamente para o protagonista. Tudo ali foi posicionado de forma estratégica para que o jogador tenha algo para bater, coletar ou interagir a cada 30 segundos. O mundo gira totalmente em torno de você. Os NPCs ficam parados como estátuas, esperando você se aproximar e apertar um botão para que a existência deles finalmente comece. Red Dead Redemption 2 pega esse conceito padrão, amassa e joga no lixo. O mapa aqui não é um parquinho projetado para o seu entretenimento, ele é um lugar cru, que existe por conta própria e deixa extremamente claro que não dá a mínima para a presença do Arthur Morgan. Se você soltar o controle em cima da mesa e ficar apenas assistindo a tela, a vida ao redor vai continuar perfeitamente bem sem você. Você não é o salvador do universo ou o centro das atenções. Se você entra em uma cidade lamacenta como Valentine, você é apenas mais um estranho passando. As pessoas ali estão vivendo, estão coletando lenha, descarregando carroças, enchendo a cara, discutindo por dívidas ou se afogando na lama. Elas têm rotinas, problemas e horários, e elas vão continuar fazendo isso mesmo se você interagir ou não. O jogo não pega o jogador pela mão e entrega uma lista ali cheia de tarefas irrelevantes para você fazer. A Rockstar construiu um ambiente indiferente e opressivo. É exatamente por essa quebra violenta de expectativa que tanta gente sofre um choque inicial ao jogar Red Dead 2. Esses jogos da indústria atual, até mesmo da época do lançamento, faz por exemplo isso. Você tem que correr do ponto A para o ponto B no menor tempo possível para ganhar uma armadura brilhante ou um ponto de XP. Mas quando o jogo remove esses estímulos artificiais e baratos, ele te desarma. Ele exige que você mude completamente sua forma de agir com o controle na mão. Ele não foi feito para ser zerado ou platinado com pressa. Ele foi construído para que você tenha que habitar aquele espaço, aceitando que o Velho Oeste não se curva aos seus caprichos. Para entender o verdadeiro impacto desse jogo, precisamos falar sobre a escolha do design mais corajosa de todo o projeto: lentidão. A grande maioria dos jogos foca na agilidade e fluidez, fazendo o protagonista deslizar por cenários como se a gravidade fosse apenas um detalhe. Claro, tem jogos que isso fica absurdamente bom, mas a Rockstar ela tomou uma decisão ali extremamente contrária. Eles construíram um ambiente que resiste fisicamente a você. O Arthur Morgan é um homem pesado, e o jogo faz questão de te lembrar isso todo momento. A lama espessa da cidade segura as botas dele. A neve densa das montanhas exige esforço físico para ser atravessada. E dentro do acampamento da gangue, a regra é clara: você é proibido de correr. O jogo te força a caminhar devagar e observar o ambiente, ouvir as conversas ao redor da fogueira e respirar o ritmo daquele lugar. Bom, além de ter muitos jogadores que também interpretam isso como um erro de ritmo, ou seja, querem que o jogo seja mais rápido, preferiam que o jogo seja mais rápido. Mas na minha opinião, o jogo é muito bom usando essa lentidão. Ao te frear de propósito, a sua mente para de tratar o Arthur como um simples boneco digital. A fisicalidade do mundo se torna real e por muitas vezes opressiva. O jogo te ensina, mesmo de que forma silenciosa, que a vida no Velho Oeste
Oeste exige tempo, paciência e esforço constante. O desgaste dos personagens se mistura com a percepção de quem está no controle, e é exatamente por causa dessa lentidão que o terror e a violência do jogo funcionam tão bem. Depois de passar horas vivendo aquele ritmo cadenciado e pacífico do acampamento, quando uma emboscada acontece do nada e os tiros começam a rasgar, muda tudo. O desespero é real porque você sabe que não é um super-herói ágil que pode pular por cima das balas. Claro, né, por fato de ser um jogo, você levemente tem aquela vantagem por cima dos seus inimigos. Mas mesmo assim, você não deixa de ser um homem pesado de carne e osso, tentando sobreviver em um mundo brutal que não tem pressa nenhuma. E quando nós acompanhamos a gangue de Dutch fugindo dos desastres em Blackwater e se escondendo na neve, o jogo usa o cenário para te mostrar que o mundo não gira em torno de você. Arthur Morgan e seus companheiros são apenas um grupo de fora da lei tentando sobreviver em um país que, a cada dia que passa, quer se livrar mais deles. E o mapa desse jogo acaba refletindo muito isso. Se você carregar pelos arredores da cidade de Valentine, ou trabalhadores martelando trilhos de trem debaixo do sol quente. O mais insano acontece quando você volta a esse exato lugar alguns capítulos depois, conforme a história avança. A floresta inteira que você viu de pé agora foi desmatada, e a ferrovia que estava pela metade já foi finalizada. O mundo avança e o progresso dele acaba terminando com a natureza. Enquanto Dutch faz discursos apaixonados na fogueira, prometendo que a gangue vai encontrar um lugar intocado, livre de leis e do governo, o próprio mapa esfrega na cara do jogador que isso é uma grande mentira. A civilização está construindo casas, erguendo postes e espalhando a lei por todos os cantos. Esse nível de independência do mundo quebra a ilusão do controle que os videogames costumam dar. Os animais caçam uns aos outros no meio do mato. Os NPCs têm rotinas reais, dormem e vão ao bar e também trabalham. Essa genialidade, essa forma de fazer um ecossistema tão vivo e que funciona sozinho, não é apenas para impressionar com os gráficos e com essas coisas. É uma ferramenta essencial de história. É a forma que a Rockstar encontrou de mostrar para o Arthur e para o jogador que o tempo dos foras da lei acabou de vez. A gangue do Dutch está travando uma guerra contra o tempo e contra a modernidade. Uma guerra que eles já perderam antes mesmo do jogo começar. Cara, e o coração de Red Dead Redemption 2 não está nos grandes assaltos a bancos ou nas cidades cheias de vida. O verdadeiro núcleo da história está no acampamento da gangue Vanderlyn. A Rockstar usou o lugar onde o Arthur dorme e come como a principal ferramenta visual para contar a ruína do grupo. No começo da história, quando o bando se instala perto de Valentine ou no lago de Clemens Point, a base é extremamente viva e muito legal de se ver. Tem fogueiras com o pessoal cantando à noite, o Javier tocando violão, pessoas dividindo bebidas e celebrando pequenos roubos. Tanto que você doa dinheiro ali para uma espécie de caixinha voltada a melhorias. Leva couro e carne de caça para o acampamento e conversa com todo mundo. Tudo passa a sensação de uma família disfuncional que acredita de verdade que o Dutch tem um plano perfeito para tirar todos dali. Mas infelizmente, ou felizmente, a tragédia real desse jogo acontece exatamente nesse mesmo lugar. Conforme os assaltos dão errado de forma bem brutal e a lei aperta, o acampamento adoece junto com a gangue. Quando o grupo é encurralado e forçado a se esconder na caverna sombria de Beaver Hollow, no capítulo 6. A atmosfera vai pro ralo. Ninguém mais toca música, ninguém mais festeja, não tem mais a caixinha de doações. O acampamento ficou completamente sujo. Em vez de conversas animadas, os NPCs começam a brigar sozinhos pelos cantos. O Mika passa a envenenar a cabeça do Dutch. Os membros mais antigos começam a abandonar tudo no meio da noite. E o clima fica tão paranoico e silencioso que chega a ser ruim voltar lá depois de uma missão no mapa. O jogo não precisa colocar uma cutscene de 20 minutos para explicar que o grupo está acabando. Basicamente ali, teoricamente, você sente isso na pele. O lugar que antes era o seu último porto seguro contra a brutalidade do Velho Oeste se transformou no ambiente mais hostil e tóxico de todo o jogo. E bem no centro desse acampamento que está apodrecendo, temos a figura do Arthur Morgan. Na imensa maioria dos jogos de mundo aberto, o protagonista é a famosa luz do fim do túnel, aquele cara que traz esperança. Ele é o escolhido para resolver o problema de todo mundo, aquele herói inabalável que vai salvar o dia e sair andando em direção ao pôr do sol. Mas como eu já comentei bastante nesse vídeo, a Rockstar não fez um salvador. O Arthur é exatamente o oposto disso. Quando a história começa na neve de Coulter, o jogo deixa claro que o Arthur é apenas um músculo do Dutch. Ele não é um cara cheio de dilemas morais grandiosos. Ele é a ferramenta violenta da gangue. E o jogo te obriga a executar essa violência de forma meio que brutal. No jogo você tem que fazer algumas missões de cobrança de dívidas do agiota Leopold Strauss. Bom, e como você sabe, o jogo não faz você lutar contra grandes vilões. Ele te faz invadir fazendas de famílias miseráveis, agarrar homens doentes pelo colarinho, espancá-los
até deixar os coitados irreconhecíveis e roubar o pouco dinheiro que sobrou na casa. Infelizmente, o jogo não esconde a sujeira. É nos mostrado que está nas mãos do Arthur. A respiração pesada dele depois de acabar com aquilo e o olhar cansado que ele lança para as pessoas ao redor. Você ir para um quarto de hotel e interagir com o espelho dele, por exemplo, o Arthur muitas vezes vai encarar o próprio reflexo e começar a se xingar, dizendo o quanto ele é um homem ruim e estúpido. You ugly bastard. You're getting old. Old and kinda sad. No wonder they all leave you. O que nos mostra que ele tem uma plena consciência da vida que ele escolheu e só traz destruição para quem cruza o seu caminho. Mas, conforme o acampamento afunda na paranoia e a máscara da liderança do Dutch começa a cair, a blindagem do Arthur também cai junto. Se você sentar nas fogueiras com personagens como Mary Beth ou a Tilt, o Arthur confessa em voz alta que está eliminando sem motivo e que sente a própria mente saindo do controle. É uma desconstrução total do herói. A Resolvedora tira o peso da glória e coloca o peso da consequência nele, o que encaixou perfeitamente na narrativa. Cada atitude violenta que o jogo te forçou a cometer no início volta para assombrar o protagonista, preparando tudo ali para o momento exato em que a força desse homem finalmente falha. Isso acontece no meio de uma rua suja na cidade de St. Denis. Um simples ataque de tosse que o derruba no chão, mancha a tela daquele líquido vermelho e o arrasta até a cadeira de um consultório médico para ouvir o diagnóstico definitivo: tuberculose. Nos videogames de mundo aberto, geralmente existe uma regra clara de progressão. Quanto mais você avança na história, mais forte o seu personagem fica. Você ganha mais vida, resistências e armas para dominar o mapa. E na maioria dos jogos isso encaixa muito bem e é preciso fazer isso, tá? Mas em Red Dead inverte essa lógica de forma mais realista e dura possível. A partir do capítulo 6, o protagonista começa a perder a vida lentamente, e o jogador é forçado a lidar com as limitações físicas dessa doença. O jogo altera os atributos de sobrevivência para refletir a gravidade do cenário. Os núcleos de saúde e energia do Arthur passam a drenar de forma muito mais rápida e agressiva. Comer os alimentos do seu inventário já não recupera o seu peso perdido, deixando o personagem com a aparência um pouco mais esquelética. Se você tentar manter ali a mesma forma de jogar de anteriormente, ou seja, correndo e caçando debaixo da chuva, que era o que você fazia nas primeiras dezenas de horas de jogo, o próprio jogo pune o personagem com ataques de tosse que embaçam a tela e prejudicam a mira. E é através dessa queda física que a mudança narrativa se consolida. A certeza de que a morte está próxima traz uma clareza constante para o Arthur, o que clareia um pouco a mente dele também. Ele percebe que os discursos do Dutch sobre fugir para um paraíso tropical e a necessidade cega de fazer mais dinheiro não passam de delírios e mentiras para manter o controle do grupo. Aqui o tempo tá acabando de verdade, e as ações do personagem refletem muito isso. O contraste fica nítido quando você faz uma das últimas missões de cobrança do Strauss. Se no começo do jogo o Arthur espancava os devedores sem pestejar, agora o jogo permite voltar até as famílias que a gangue destruiu, perdoar as dívidas e entregar o seu próprio dinheiro do inventário para ajudar a sobreviver. A clareza trazida pela doença expõe para o Arthur o maior problema de todos, a verdadeira face do homem que o criou. Desde o primeiro minuto no frio de Coulter, a Rockstar se esforça para convencer de que Dutch é um líder legal, quase um Robin Hood, que vai roubar dos ricos ali e cuidar da sua gangue como se fosse sua própria família. Só que tem algo muito fácil de ver ali. Ele caminha pelo acampamento de peito estufado, vestindo roupas muito bem cortadas, com correntes de prata no colete e anéis nos dedos, enquanto grande parte do grupo dorme em sacos na lama suja. Mas, se você tiver paciência para explorar, o jogo te mostra as rachaduras dessa fachada muito antes de tudo isso dar errado. Se você investigar a tenda do Dutch durante o dia, vai encontrar um negócio tocando uma ópera e alguns livros de autores clássicos abertos. Um detalhe bem importante aqui é que os discursos emocionados e improvisados que ele declama ao redor da fogueira para confortar as pessoas não são naturais. O jogador pode encontrar papéis onde o Dutch literalmente passa as tardes escrevendo e ensaiando as frases de efeito sozinho. A liderança dele não é baseada em planejamento real ou sobrevivência, mas sim no controle absoluto da narrativa e das suas aparências. E basicamente o que ele exige em troca é a lealdade, fazendo ali, formando essa gangue leal a ele, silenciando também qualquer pessoa que faça pergunta lógica usando chantagem emocional. Quando os grandes assaltos falham e o cerco da autoridade aperta na cidade de St. Denis, a máscara da civilidade finalmente cai. O ponto-chave aqui acontece na ilha de Guarma. Sem o conforto da sua barraca, sujo e encurralado, o Dutch, que pregava não eliminar inocentes, é filmado pela câmera do jogo eliminando uma senhora a sangue frio em um túnel escuro, apenas porque ela
tentou cobrar mais dinheiro. Essa cena mostra que não é a loucura corrompendo o Homem Bow, é a verdadeira natureza de um manipulador louco aparecendo na tela, porque o roteiro que ele criou na própria cabeça deixou de funcionar. Também no capítulo 6, no esconderijo de Beaver Hollow, a degradação disso atinge o seu limite. O mesmo homem que discursava sobre proteger os oprimidos passa a usar os nativos americanos das regiões como peão, incentivando uma guerra contra o exército apenas para criar uma cortina de fumaça e facilitar os próprios roubos. As falas de esperança que ele dava nos acampamentos é substituída por gritos paranoicos de fé. Ele, por exemplo, deixa o John Marston para trás no assalto ao trem, dá as costas para o Arthur, que tosse líquido vermelho na frente dele e permite que o Michabel, o único cara que bajula as decisões dele sem questionar, tome conta da operação. O jogo escancara um retrato cruel. A gangue não foi derrotada pela agência Pinkerton, ela foi aniquilada de dentro para fora, pela vaidade incontrolável de quem deveria ali estar protegendo a gangue. Após perceber tudo isso, a prioridade do Arthur muda por completo. Ele já sabe que vai partir dessa para melhor logo, então o objetivo dele deixa de ser a sobrevivência da gangue como um todo e passa a usar suas forças para garantir que o John Marston e a Abigail e o pequeno Jack consigam fugir dali. O jogo transforma as últimas horas da campanha em uma missão de sacrifício, onde um homem doente tenta fazer o mínimo de bem antes de cair de vez. Em grande parte da indústria, o sistema de karma ou moralidade é apenas uma mecânica superficial. Um jogador fazendo ali suas boas ações pode ganhar descontos na loja. Um jogador com mais atitudes pode atrair a atenção da polícia. Mas nesse jogo, o medidor de honra que fica no fundo da tela não é um simples placar. Ele está diretamente ligado ao estado mental de Arthur Morgan e até o próprio tecido da narrativa. A Rockstar não usou a moralidade apenas para mudar a economia do jogo, mas para reescrever de forma profunda o comportamento do personagem. Quando as decisões no mundo aberto são baseadas puramente na violência, disparando sobre inocentes e roubando sem necessidade, as mudanças ocorrem de forma gradual. O tom de voz do Arthur ao cumprimentar os NPCs nas ruas de Valentine ou St. Denis fica ríspido, cínico e agressivo, como perdoar dívidas e entregar dinheiro à viúva de Thomas Downes. A atitude do protagonista transforma. Os cumprimentos tornam-se algo mais genuíno e amigável, demonstrando ali um homem a procurar desesperadamente por paz nesses fins dos seus últimos dias, né? O auge dessa mecânica revela-se nas horas finais da campanha. O medidor de honra não muda o fato de que a tuberculose vai mandar o protagonista de arrasta. A doença é um fim absoluto e inevitável. O que o sistema altera de forma brutal é como esse fim acontece. Com a honra no nível baixo, o desfecho é algo bem ruim. Michabel, após um combate violento, gospe em Arthur e manda ele de arrasta com um tiro, ou com uma faca no meio das costas do acampamento em chamas. É uma punição visual e seca para um fora da lei que não conseguiu abandonar a própria natureza destrutiva. Mas com sua honra alta, o jogo te entrega o verdadeiro peso dessa redenção, e aquele final bem marcante. Depois de gastar os últimos resquícios de energia e ar nos pulmões para atrasar os agentes de Pinkerton e garantir que John Marston consiga fugir para viver com a família, Arthur tem aquela cena caindo exausto no chão de terra da montanha. Micah foge, deixando para trás. A câmera corta para a visão de Arthur caindo, a respirar com extrema dificuldade quando vira o rosto para assistir o sol nascer no horizonte. O jogo pega em cada atitude tomada durante dezenas de horas de exploração e utiliza para definir a última emoção que vai ficar cravada na tela antes dos créditos subirem. Cara, isso aqui é um absurdo. Esse desfecho pesado não sai do nada. A Rockstar utilizou ali o próprio mapa e a paleta de cores do jogo para reparar e preparar o estado mental do jogador ao longo de dezenas de horas. Então ali aqueles cenários, que tem vários cenários em questões mais calmas, onde você sente que o jogo tá mais calmo, e tem cenários também meio opressivos, onde a situação não está muito boa. Nesse momento, a direção de arte corta a esperança de uma forma agressiva. Quando a carroça do Dutch estaciona ali no pântano, a saturação das cores vivas simplesmente somem da tela. O horizonte aberto é esmagado por árvores retorcidas, água barrenta e uma névoa espessa que bloqueia a visão do jogador. O jogo remove cirurgicamente toda a beleza e a paz do Velho Oeste que te apresentou no capítulo 2. A tela fica suja e sem vida, o mapa morre de propósito, garantindo de quem está segurando o controle sinta exatamente o mesmo sentimento de isolamento, a mesma toxicidade e a mesma falta de ar que o protagonista está sentindo antes dos créditos finais. Toda essa degradação visual, o adoecimento do protagonista e o colapso do acampamento servem com um propósito muito maior do que apenas contar a história de uma gangue. Red Dead Redemption 2 é, na sua estrutura mais básica, um estudo sobre o fim de uma era. O sentimento predominante que o jogo impõe a quem está com o controle na mão não é uma adrenalina ou a glória do Velho Oeste, mas sim uma melancolia densa
intensa e inevitável. Tudo ali vira pavimentado, tem momentos que a sua vista, que antes era árvores, essas coisas, é rasgada por torres gigantescas de extração de óleo. A gangue do Dutch não foi derrotada porque não tinham armas suficientes ou porque o plano deles falhou. Eles foram aniquilados porque não tinham o que fazer, porque eles estavam em guerra contra o tempo. Basicamente, esse mundo que estava progredindo uma hora ou outra ia passar por cima deles. Quando isso tudo termina e os créditos começam a subir na tela preta, acompanhados de fotografias estáticas que mostram o destino final dos personagens que sobreviveram, o vazio que atinge o jogador é brutal. A tela entrega a certeza absoluta de que o sacrifício de Arthur Morgan comprou apenas um breve respiro de paz para o John Marston e sua família construir um rancho, antes que as autoridades batam a porta novamente, dando início aos eventos do primeiro Red Dead Redemption. O jogo finaliza o seu trabalho retirando de quem joga qualquer sensação de vitória ou conquista. Resta apenas o silêncio pesado e a consciência de que você passou quase centenas de horas a caminhar, respirar e lutar dentro de um mundo que acabou de desaparecer para sempre, engolido pelo asfalto e por todas as leis. Bom, e para fechar, você acha que algum jogo vai poder chegar nesse nível absurdo? Bom, talvez só GTA 6, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Hype o vídeo e deixa o like e se inscreve. É isso, tamo junto, fui.